Boa noite. Ela lutou contra a morte até conseguir denunciar o homem que a violentou. Não chegou a ver a prisão do criminoso. Não chegou a ver depois ele fugir da cadeia. Até hoje, a morte de Maria de Fátima Monteiro causa revolta, porque o culpado anda solto, espalhando medo. Pra mim, teria que morrer aos pouquinhos ele, do jeito que ela morreu. Só aí é que ele vai pagar. Na cadeia não paga. Na cadeia ele sai hoje, amanhã ele já tá fazendo tudo de novo. O que é isso? O que você vai fazer agora? O que tem que ser feito? Deve ser um louco, um débil mental, sei lá. Ele pode estar rodando por aí normal. Como quem nunca fez nada, né? Olha, pelo amor de Deus, eu sou mãe, eu tenho 3 filhos. Não dá! Para de chorar. Não, por favor, já não basta o que você fez! Cala a boca! Uma coisa daquela ali foi um absurdo. Maria de Fátima, mãe de 3 filhos, era a única taxista da cidade de Itu. No dia 17 de junho de 97, ela pegou o último passageiro da sua vida, perto do mercado municipal da cidade. Márcio Mariano Pinheiro, de 20 anos, queria ir até a fazenda Sobradinho, a poucos quilômetros dali. As cenas que vocês vão ver agora são simulações feitas por atores. Sobradinho de Porto Feliz, né? É essa a fazenda, gente. Tá bom, tá bom. A vontade dela de trabalhar. Ela sempre dizia que isso é a realização da vida dela, é o serviço dela, o que ela fazia. Ela vivia contente, sempre rindo, sempre conversando com os amigos dela de serviço. É isso. Pronto. Acabou a viagem. O que é isso? O que você vai fazer agora? O que tem que ser feito? Vai. Sai. Calma. Sai. Vai. Sai. Calma. Levanta. Deixa de corpo mole. Vai. Vai logo. Vai rápido. Rápido. Eu entrei para falar com a assistente social. A assistente social falou para mim assim, olha, você sabia que o caso da sua irmã era grave? Que ela teve 85% do corpo queimado. O assassino Márcio Mariano Pinheiro não poupou a vida de Maria de Fátima. A ironia do destino é que ela só trabalhava com um táxi, porque o marido, também taxista, não conseguia mais dirigir por causa de outra violência. Não tem médico aí pra me atender, não. Tá doendo demais meu pé. Essa é uma coisa de doido. Olha aqui, só espelunca, né? Ô, doutor, por favor, meu pé doendo demais, doutor. Olha, agora eu não posso fazer nada pelo senhor. Espera a sua vez. Mas já tem 2 horas que eu tô aqui, doutor. Tá doendo demais. Assim não é possível. Vou ter que procurar outro hospital, não é possível. Faz o que você quiser. O que tá acontecendo aqui, hein? Tá acontecendo aqui é que isso aqui é uma esculhambação, né? Ó, se quiser esperar, espera quietinho. Tá querendo dar uma de autoridade? Eu não tô precisando de médico, nem de você, não. Não aconteceu nada, né? Só foi processado só. Foi processado só. Não, foi condenado um tempo aí, mas parece que ficou em liberdade, né? Ficou em liberdade. Manuel Pereira de Souza conseguiu se livrar do flagrante. Foi julgado e condenado a 3 anos de prisão. Por ser réu primário, em pouco tempo ele estava em total liberdade. Mas os 4 tiros que ele disparou atingiram em cheio a família de Maria de Fátima. Laércio ficou paralítico.
Eu sei que as contas estão um pouquinho altas, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Pode ficar tranquilo. Sei não, Fafá. Nós estamos devendo em tudo que é lugar. As coisas estão pretas. Eu acho até que a gente vai ter que tirar a Betinha do colégio, viu? De jeito nenhum. Eu tomei uma decisão. Qual? Eu vou trabalhar. Onde? Na praça. Você está querendo dizer que você vai virar... Taxista. Motorista de táxi. Qual o problema? Mas como, Fafá? Você não sabe nem dirigir? Que você vai me ensinar. Aí meu cunhado foi, ensinou ela a dirigir. Ela tirou a carta de motorista. Aí foi que deu... Né? Ela falou assim, eu preciso ajudar o meu marido, né? Eu tenho uma filha que eu tenho que pagar a escola, tenho que manter a casa. E só com o dinheiro dele não dava. Tô dirigindo direitinho? Como uma profissional. Tá ótimo. Dirigia muito bem. Era uma profissional. Era igual a nós. Só que tinha lugar que ela não conhecia, porque ela era meio nova, né? Então ela vinha com a gente dava dica pra ela, toma cuidado. Era uma pessoa boa, divertida, alegre. Não tinha tempo ruim pra ela. Ela estava sempre feliz, gostava de trabalhar, era uma dona de casa, uma mãe excelente. Tá animada, hein? Animadíssima. Agora você vai ver, a nossa vida vai mudar. Tchau, meu amor, até a noite. Vai com Deus, querida. Como mulher, ela é uma pessoa alegre, vaidosa, né? Ela brincava com todo mundo, até inclusive comigo, a gente colocava forró, dançava aqui, não tinha nada que fazer, a gente brincava, muito. É isso que eu posso dizer dela. Só coisas boas. Vocês estão com umas caras, hein? Que desanimação! Vou botar um somzinho pra gente. Vamos dançar, seu Benedito? Vamos dançar, vamos mexer esse esqueleto. Vem, homem, vem. Adorava o que fazia. Ela levantava 5 horas da manhã e ela ia trabalhar com todo prazer, sempre disposta para trabalhar, sempre encarando a vida, sempre com medo também, né? O medo de Maria de Fátima tinha razão. Márcio Mariano Pinheiro já tinha atacado outro taxista da cidade. Que a minha mãe não foi a primeira que ele pegou e incendiou, né? Já teve outro, uma semana antes. Um outro taxista também. Só que ele teve sorte, não morreu. Nós estamos perdidos, seu Dito. É verdade. Que tristeza, hein? Não se respeita mais ninguém. O que aconteceu? Acabou convencendo o Márcio de que ele não chamaria a polícia ou de que ele não prestaria queixa. O Márcio foi com o carro dele, rodou quilômetros e em seguida ateou fogo. O carro dele deixou ele no local nesse canavial. Ela falava que tinha medo, trabalhava com medo, né? Mas tinha que trabalhar, né? Pra não pôr outro, pra não precisar pagar para outro, então ela trabalhava ela mesma. Sabia dos riscos, né? Todos nós sabemos que corremos risco. Mas mesmo a vontade dela de trabalhar era tanta que ela enfrentou esse medo. E aí aconteceu isso. Naquela tarde de 17 de junho, Maria de Fátima aceitou fazer aquela que seria a sua última corrida. Mas a sua mulher tá sobradinha? Vai. A partir daquele momento, Maria de Fátima viveu uma sequência de humilhações e torturas. A fúria surpreendente do Pedro Márcio explodiria de novo
mas desta vez ela seria mortal. Faz uma besteira, senão te furo. Vai, desce. Desce logo. Rápido. Desce, vai! Não se mexe. Calma, calma. Não fala nada. Mesmo se tivesse tido a oportunidade de falar com ela, não gostaria. Porque eu quis guardar uma imagem bonita dela, né? Não aqui, ela chegou no hospital. Levanta, sai, vai, levanta, ó! Levanta, deixa de moleza! Calma. Que isso? O que você vai fazer agora? Calma, olha, pelo amor de Deus, eu sou mãe. Eu tenho 3 filhos, por favor. Sabe que você ainda dá um caldo bem gostoso. Depois de roubar e estuprar Maria de Fátima, Márcio Mariano Pinheiro voltou a trancar a taxista dentro do carro e se preparou para o final. Boa tarde. Tarde. Eu quero um refrigerante gelado. Ah, e uma garrafa de álcool também, por favor. Quanto é que dá daqui até Porto Feliz, hein? Daqui lá uns 17 quilômetros. Eu acho que isso aqui já dá. Já é suficiente. 1,80. Obrigado. Eu logo pensei que ele estava sem álcool no carro e ia pôr aquele litro de álcool para chegar até Porto Feliz. Você lembra dele? Claro. É aquele rapaz do Márcio, né? É. Estranho. Parece que não reconheceu a gente. Será que ele virou taxista? Quando ele foi embora aqui, ele devia ter de 10 a 12 anos, era um menino dócil, super educado. Quando que ia esperar que uma pessoa tão dócil daquele jeito ia fazer um crime sem cabimento desse, né? Pronto. Acabou a viagem. O que é isso? O que você vai fazer agora? O que tem que ser feito? Vai. Sai. Calma. Sai. Vai. Sai. Calma. Levanta. Deixa de corpo mole. Vai. Vai logo. Vai rápido. Rápido. Calma. Leva meu carro, o meu dinheiro. Me deixa em paz. Eu sei que você vai me entregar pra isso. Vai. Anda. Que isso? Eu juro que eu não conto nada. Olha, pelo amor de Deus, eu sou mãe, eu tenho 3 filhos. Não dá. Vai, Sofia. Não, por favor, já não basta o que você fez. Cala a boca. Você não vai escapar. Eu juro que você não vai escapar. Você vai pagar por isso. Maria de Fátima era uma mulher muito forte. Antes de morrer, assistindo às dores e às terríveis lembranças, contou tudo aos policiais. Um depoimento detalhado que ajudou a polícia a refazer o caminho do assassino. Começamos a percorrer esse caminho que ele havia feito e nesse bar onde ele havia comprado o álcool, nós conseguimos em contato com uma pessoa que nos descreveu ser ele o autor. Então vocês venderam para ele essa garrafa de álcool? É, ele pegou, levou o táxi e foi embora. Então vocês conheciam o elemento? Claro, foi tudo aqui na fazenda. Estudou junto comigo e tudo. Então a família dele mora em Salto. Com as informações que conseguiu no local onde Márcio comprou a garrafa de álcool, o investigador Durval Hércules Ramos, disfarçado de dono de um sítio, foi atrás do pai de Márcio na cidade de Salto, perto de Itu. E eu queria falar com seu filho para fazer esse trabalho no meu sítio. É, mas eu acho que não vai dar.
Ele já está trabalhando numa chácara aqui perto. Mas é um serviço de empreitada, coisa rápida. E ele pode arrumar um bom dinheiro com isso. E ele acabou concordando e nos levou até uma chácara onde o Márcio havia começado a trabalhar um dia antes. É teu filho? É ele mesmo. Fica de olho nele que eu vou falar com o elemento. Peraí, o que está acontecendo? Márcio Mariano Pinheiro? É, sou sim, por quê? Pisca, você tá preso. E o Márcio friamente narrou todos os detalhes do roubo, o estupro e a hora que ele ateou fogo no taxista. Uma frieza e uma riqueza de detalhes que assustou a mim e aos colegas. O que você vai fazer agora? O que tem que ser feito? Não, por favor, já não basta o que vocês! Você não vai escapar. Eu juro que você não vai escapar. Você vai pagar por isso. Eu juro que você vai pagar por isso. Eu juro. Maria de Fátima acabou conseguindo apagar o fogo, mas as chamas queimaram 85% do corpo. Mesmo assim, ela teve forças para caminhar quase 2 quilômetros em busca de ajuda. Fica aí. Na parte de 4 e pouco, nós vinha vindo numa venda aqui, então nós passando, que eu descobri ali, tinha uma pessoa aqui parado com os braços para cima. Aí eu disse depressa, joguei o cavalo ali perto da porteira, tinha 3 netinhos na frente, eu tirei os netinhos, pôs por baixo do arame, aí a mulher foi levar em casa, aí a dona pediu socorro para mim. Aí eu falei, a senhora para aqui que eu vou socorrer a senhora, vou ajudar. O que aconteceu com a senhora? Pelo amor de Deus, me ajuda. Fique calma, eu vou lhe ajudar. O estado dela era crítico. O estado dela queimou toda. Tava muito, foi uma situação muito triste a situação dela. Oi, meu Deus. O que aconteceu? Precisamos levar ela para algum lugar. Lourdes, volta em casa e traz um lençol bem fininho. Ela estava consciente e procurava, mas ela procurava para mim, será que eu vou escapar? Então eu falei para ela, pede ajuda a Deus, que Deus te dá ajuda. Fique calma que a gente vai levar a senhora para o hospital. Se a pessoa não tivesse coragem, não foi uma pessoa assim que tem fé em Deus, que não dá nem coragem de pôr a mão, nem de ajudar a socorrer, porque o estado da pessoa, o cara já brigou desmaiar na hora. Reza, dona. Reza muito. Que Deus vai lhe ajudar. Eu esperava que desse tudo certinho de ela entrar rápido no hospital no Porto Feliz. Eu falei, ela entrando rápido lá, os médicos já tomam conta e ela vai escapar. Eu estava em casa, né, quando de repente a minha irmã, que estava aqui com meu cunhado, ligou para mim lá em cima. Falou assim, Rô, desça para cá, porque aconteceu alguma coisa com a Fatão que a gente não sabe o que é. Só sabe que ela está na Santa Casa de Porto Feliz. Ai, minha irmã, tenha fé. Você vai vencer. Você vai sair dessa. Ai, Rosinha, depois de tudo que eu passei, fica firme. Vai dar tudo certo. Meu Deus, a única coisa que eu quero é viver. Só viver. Ela estava super consciente.
E ela veio dentro da ambulância conversando, contando tudo, como o que ele fazia, o que ele tinha feito, como ele fez. Ela contou tudo. Aí eu cheguei e falei com ela, falei, ai Fátima, tenha fé que você vai vencer, que você vai sair dessa. Ela falou, ai Rosinha, depois de tudo que eu já passei. Aí veio a minha outra irmã também, conversou com ela. E ela falou assim, ai meu Deus, a única coisa que eu peço agora é viver. Não importa o resto pra mim, eu só quero viver. A gente queima o dedo, né? Dói, incha, faz uma bolha. Agora você se imagina um corpo queimado inteiro. Os ferimentos eram muito graves. Os médicos conseguiram manter Maria de Fátima viva ainda por 20 horas. Mas apesar de ter sido transferida para um hospital de Queimados, ela não resistiu. Era horrível. Mesma coisa de eu falar. Eu tô estando falando aqui, é a mesma coisa de estar vendo, como se fosse no dia mesmo. Era horrível o corpo, não parecia, não tinha nada a ver com ela. Não tinha nada a ver com ela. Nada. Aí ela falou assim, olha, a sua irmã acabou de falecer. Deu uma parada cardíaca e ela acabou de falecer. Eu falei assim, mas eu posso ver ela? Eu não acredito no que vocês estão me dizendo, né? Em novembro de 98, apenas 8 meses depois de começar a cumprir a pena de 20 anos, Márcio fugiu da cadeia pública de Salto. Ele aproveitou a tarefa de faxineiro e, solto no pátio, conseguiu escapar. Estou respondendo uma sindicância por isso. É a minha palavra contra uma autoridade policial, porque a autoridade policial se nega a assumir a responsabilidade disso. Você entendeu? Então, como eu sou a parte mais fraca, sou eu a ser sindicato. Espero que ele possa ser recapturado logo, porque um cara desse não tem condições de viver em sociedade. Normalmente a loucura incendiária, ela começa assim de uma forma bastante evidente a partir do final da adolescência, meio para o final da adolescência, e vai daí para frente. Normalmente são indivíduos que apresentam um duplo comportamento. Por um lado, eles podem ser pessoas descritas como calmas, educadas, sem problemas, sem ter causado grandes problemas sociais. Mas em determinados momentos, eles agem com uma ferocidade extrema. Isso por quê? Porque o amor e o ódio dentro desses indivíduos existe num estado latente com muita pulsão. Essas duas forças, elas brigam internamente e vai aumentando a tensão a um certo ponto que tudo transborda, e transborda em forma de um ato incendiário. Esses indivíduos que cometem esse tipo de delito, eles não têm remorso. Eles não avaliam a gravidade do ato que eles praticam. Então, a reincidência, passado um tempo, é quase que certa. Como taxista, Maria de Fátima garantia a sobrevivência de toda a sua família. O marido paralítico e as 3 filhas. Uma delas de apenas 8 anos. Hoje, além da dor, eles vivem da indignação e da saudade. São pessoas marcadas pela brutalidade do assassinato de Maria de Fátima. Nós esperamos, né, que peguem ele, embora a cadeia para ele seja muito pouco, né? No próximo bloco. E você vai ver também a frieza e o cinismo do filho que matou os próprios pais. No momento que você acabou com o papai,
Você acabou com a vida de todos, da gente, de todos. Este vai ser o nosso segundo caso. Daqui a pouco. Maria de Fátima, que lutava para sustentar a casa como taxista, foi violentada e queimada viva. Uma tragédia que destruiu toda a família. Zilda Monteiro, uma das filhas, não consegue vencer a dor e a revolta. 2 anos depois do crime, ela quer justiça. Todos nós esperamos, né, que peguem ele, embora na cadeia, para ele seja muito pouco, né? Porque ele vai ficar lá comendo e dormindo às nossas custas. É pouco demais para ele. Pra mim, teria que morrer aos pouquinhos, ele. Do jeito que ela morreu. Só aí é que ele vai pagar. Na cadeia não paga. Na cadeia ele sai hoje, amanhã ele já tá fazendo tudo de novo. Muito pouco cadeia pra ele. É pouco demais. Pra mim ele só vai se divertir na cadeia. Teria que morrer aos pouquinhos. Ah, o que mais me dói é a falta dela. É só isso, a falta dela. É o que mais machuca a gente, todo mundo aqui, né? E dele tá aí, por aí, vivendo a vida dele numa boa, né? Bem sossegado. E a gente assim, do jeito que ficou. Porque ele destruiu todas as nossas vidas, assim. Da minha irmã, que tem 10 anos, que ficou sem ela. A nossa vida toda. Dizer o quanto eu admirava ela. Não deu tempo. Quanto eu amava ela. Mas eu acho que quando ela tá, ela deve saber, né? Obrigatoriamente precise ser um doente mental. Ele pode ser um indivíduo que fica na zona fronteiriça entre a normalidade e a loucura. Que, aliás, esses indivíduos que habitam essa zona fronteiriça são os piores. Eles convivem em sociedade, eles aparentemente são normais, mas eles não são normais. E quando eles põem fogo, na verdade, aquele ato, aquele momento, tem uma característica de emoção e de descarga também. E o fogo é como se fosse uma descarga, uma certa purificação daquela tensão interior que eles estão vivendo. Se você sabe onde está Márcio Mariano Pinheiro, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro, 547-9040. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. O autor deste disparo foi Antônio Carlos de Almeida. O alvo, a própria mãe dele, Dona Amélia, 69 anos. Quase no mesmo momento, outro tiro. Seu Alcides, 79 anos, o pai, também é fuzilado. O filho de seu Alcides e de Dona Amélia, de 53 anos, queria roubá-los. E você perder um ente querido, já é difícil. Você perder 2 ao mesmo tempo e saber dos 2 à mesma hora e da forma que foram assassinados. Papai vivia em função dos filhos, unicamente para a família. Só. Não era muito preocupada com os filhos que tinha. Quando eu soube que foi ele, realmente foi um choque muito grande. Meu pai era um homem que qualquer pessoa gostaria de tê-lo como pai. E a minha mãe também. O
fazendeiro Alcides Duarte Almeida e a mulher Amélia Cerqueira de Almeida tinham 6 filhos, 17 netos e 8 bisnetos. Uma família que via no casamento de seu Alcides e Dona Amélia um exemplo de amor, carinho e trabalho. Alcides e Amélia eram donos da fazenda Mirario, a 18 quilômetros da cidade de Tapetinga, no sul da Bahia. Na tarde do domingo de 28 de setembro de 97, o casal foi morto a tiros de revólver e de escopeta. A escopeta é uma arma de repetição, que nós chamamos de shotgun, com a capacidade de 8 tiros, em uma distância pequena, é quase que inevitável a morte. Pode arrancar um pedaço de uma pessoa? Inclusive, quando o disparo foi feito em seu Alcides, ele tentou se defender com a mão e ele teve quase que o seu punho amputado. E atingiu o peito, né? Atingiu o peito. Além de quase amputar sua mão, ainda atingiu o seu peito. O que a gente via na necrópsia lá é um negócio assustador, rapaz. Praticamente lesões de guerra, que no cotidiano da gente a gente não vê aquilo, né? Você receber 2 tiros de escopeta, eu acho que tentar matar até a alma da pessoa. Alcides e Amélia viviam numa rotina tranquila entre a casa no centro de Tapetinga e a fazenda. Todos pensavam que eles não tinham inimigos. Tinham. E de uma crueldade impressionante. Que ele morreu de olhos esbugalhados. Ele morreu numa situação de espanto, de admiração, de uma coisa incrível que ele estava vendo, ele deve ter reconhecido. Eu notava que meu pai temia, porque ele era muito agressivo. Não só com meu pai, como minha mãe. É como você se sentir assim, sem identidade. Perder seu pai, sua mãe. E ainda assim, o causador sendo um irmão, né? É uma coisa muito terrível. Nunca passou por minha cabeça que o irmão meu fosse capaz de uma monstruosidade, né? Antônio Carlos de Almeida confessou o crime ao ser preso em São Paulo quase um mês depois do assassinato. Ele disse ainda que estava acompanhado de um cúmplice, o amigo e sócio Almir Domingos dos Santos, conhecido como Zu. Antônio Carlos matou os pais para pôr as mãos no dinheiro da herança o mais rápido possível. Dei 2 tiros de meu pai com 38. Só atirei meu pai. Sua mãe? Não, a mãe não atirei porque o revólver só tinha 2 tiros. Entre as 3 fazendas que Alcides tinha, a preferida era a Mirario, em Itambé. Ele conheceu Itapetinga, se encantou por Itapetinga e trouxe a família toda para Itapetinga. Começou a vida na batalha com minha mãe. Começou negociando com madeira e depois conseguiu comprar uma fazenda e daí ele começou a criar gado e nisso prosperou e fez com que deixasse os filhos numa situação privilegiada. Aquela fazenda, papai amava aquela fazenda, era o colírio dos olhos dele. Alcides passava a maior parte do tempo cuidando do gado, um patrimônio de R$1 milhão, construído com muito trabalho ao longo de 50 anos. A fazenda e os filhos eram tudo para Alcides e Amélia. E apesar de morar longe, mas ela não esquecia os filhos que tinha. Ligava para todos. Eu nem nessa praça gosto de vir, porque todas as vezes que eu vim aqui, todos os dias que eu estava aqui, de janeiro a janeiro eu almoçava aqui com meus pais. Se eu estivesse aqui na praça, meus pais mandavam me chamar. Eu ficava sentado nesse hallzinho, ele mandava me chamar para me almoçar com ele. Antônio Carlos sempre foi considerado uma pessoa normal. Queria ser médico, mas não conseguiu passar no vestibular. Acabou fazendo fisioterapia e também entrou para a faculdade de Direito. Os amigos e parentes falam dele como um homem inteligente, mas explosivo. Eu achei o Antônio Carlos uma pessoa extremamente sagaz e dissimulada. Ele foi uma
pessoa que estudou em colégio de padre interno um certo período, depois veio para Salvador e foi noivo de uma pessoa aqui em Salvador um período grande. Era uma pessoa normal. O Carlos era uma pessoa muito agressiva. Papai e mamãe tinham muito medo dele. As brigas de Antônio Carlos com o pai tinham sempre o mesmo motivo: dinheiro. O problema era tão antigo que já em 80, 17 anos antes do crime, seu Alcides tomou uma atitude que acreditava ser a solução para todos os conflitos da família. Pegou metade do que ele tinha, dividiu para todos os filhos, deixou todos os filhos em posição muito boa. Ele deu fazenda ao Antônio Carlos, assim como deu a todos os outros. Fazenda com gado. Ajudou o Antônio Carlos a montar uma clínica de fisioterapia em Itabuna. Apesar da partilha de metade dos bens, as coisas não saíram como seu Alcides esperava. Anos depois, o primeiro que se desfez da fazenda foi o Antônio Carlos. A doação antecipada da herança não teve muito resultado. Os filhos continuaram dependentes de seu Alcides, principalmente Antônio Carlos. Antônio Carlos continuou pressionando o pai. Dizia que precisava pagar dívidas. E o tom da conversa dele, quando o assunto era dinheiro, sempre foi agressivo. Não fala assim com o teu pai, Antônio Carlos! Dona Amélia tentava controlar o filho e tinha esperança de que tudo se acalmaria. Mas ela estava iludida. Afinal, 7 anos antes de matar os próprios pais, Antônio Carlos já pensava em dar um golpe neles. Tentou convencer os irmãos de que seu Alcides não tinha mais condições de tocar os negócios. O velho tá gagá. Vai acabar com o patrimônio da família. Antônio Carlos diz aos irmãos que é preciso tomar das mãos do pai o poder de decisão sobre o que fazer com o dinheiro da família. Na época, papai vendeu a fazenda, foi na época do plano Collor. E essa fazenda, ele vendeu e depositou o dinheiro no Banco Econômico. Foi na época que houve aquele plano, né? E daí, Antônio Carlos achava que papai estava dilapidando o patrimônio da família. Os irmãos não aceitaram a proposta, mas Antônio Carlos estava tão determinado a conseguir o dinheiro que partiu para o assassinato e arranjou um cúmplice, Almir Domingos dos Santos, o Zu. Antônio Carlos contou para seu sócio, Zu, que o pai dele mais uma vez tinha lhe negado dinheiro. Mais tarde, Antônio Carlos diria que foi Zu quem deu a ideia de matar seu Alcides e Dona Amélia. Zu negou ter participado do crime e acusou Antônio Carlos. O promotor do caso não se impressionou com a troca de acusações. Porque eles foram juntos e executaram o crime juntos também. Eu imagino que ele quisesse tocar um projeto dele de loteamento em Canavieiras. E como o pai relutou em ceder, ele achou por bem matá-los. Daqui a pouco em linha direta. Então, aceitei a oferta dele. Minha mãe gerou o filho 9 meses e o próprio filho vir e terminar fazendo uma monstruosidade. O Fiat Uno cor cinza, placa JME0101, que seria usado no dia do crime, foi alugado em Itabuna, cidade onde ele morava. Antônio Carlos e Zu sempre estavam juntos. Então, aceitei a oferta dele, ele veio cá na locadora, alocou o carro, e para me entregar o carro, para me trabalhar sexta, sábado e no domingo nós se encontrar em Camacan, para que nós possamos ir olhar essas duas propriedades que ele estava interessado a comprar.
No caso que era só fantasia, ele estava fazendo, premeditando o crime sem que eu percebesse. Não, eu acho que ele arquitetou, né? Esse fato, esse crime foi planejado e deve ter induzido o Zu a participar juntamente com ele. Se eu soubesse que ele ia praticar esse ato, eu jamais ia aceitar prestar serviço para ele e nem tampouco deixaria ele praticar um ato desse. Ele, na hora que chegou na entrada para eu tirar água, eu falei, dá uma paradinha aí, parei, eu bati a porta do carro até com raiva. Fui até ignorante no momento, ele falou, se você quiser me esperar aqui, você me espera. Se você quiser seguir para onde você quiser, você vai. Eu posso pegar muito bem um outro carro e dar meu jeito. Agora eu só saio daqui depois comer alguma coisa, senão eu vou morrer dentro do carro de fome. Que nada, rapaz, não aguento fome não. Ele disse, então eu vou aqui e não demoro. Você me espera, você volta para o mesmo lugar que nós se encontramos aqui. Que eu vou aqui e não demoro. Em princípio, o Zu relutou muito em assumir o crime, dizendo que tinha sido deixado numa cidade aqui próxima de Potiraguá e que Antônio Carlos teria se dirigido para a fazenda onde executaria seus pais. Mas nós através das investigações, esse álibi que Zu apresentou fora desmascarado. Eu dei muito azar no sentido que ele vinha me usar. E também tudo, né? Com fome. Ele vinha me usar para me ir até ali, me deixar ali com aquela fome, dizendo para mim que ia olhar um gado mentindo para ir matar os pais. Dia 28 de setembro de 97, um domingo tranquilo em Itambé. Antônio Carlos e Zu estavam prontos para o crime. Depois da missa aos domingos, seu Alcides e Dona Amélia vão para a fazenda Mira Rio. Os empregados estão de folga e o casal aproveita ainda mais a tranquilidade do lugar. Para Antônio Carlos e Zu, é o momento ideal para agir sem testemunhas. O carro usado no crime está alugado em nome de Antônio Carlos. As armas também são dele, registradas legalmente. Assim, enquanto faz o caminho para a fazenda Mira Rio, o filho assassino vai deixando as pistas que vão levar a polícia até ele. Para nós ele é normal, uma pessoa de rigidez mental, ele não se alegue que ele é perturbado mental ou doente mental ou psicopata. Não, ele sabia o que estava fazendo, tinha um objetivo, foi lá e executou esse objetivo. Agora, nada mais deteria Antônio Carlos. Três crianças perceberam a passagem deste carro todo sujo de lama no trajeto que dá acesso à fazenda Mira Rio. Antônio Carlos e Zu não percebem que um funcionário da fazenda está próximo da casa de seu Alcides e acompanha a chegada dos dois. Roberto, vaqueiro da fazenda, ele revela de que estava na horta, juntamente com sua esposa e um outro parente, quando viu um carro parar ao lado da sede da fazenda. Quando eu olhei para lá, já tinha chegando um carro lá, todo sujo de lama. Aí só vi as duas portas abrir e correram. Saiu correndo, destino lá da casa. Foi dito pelo próprio Antônio Carlos de que no momento que ele chegou aqui, a mãe o reconheceu. Mas mesmo assim, alheio ao sentimento de sua mãe, ele ainda teve de dar um disparo de revólver contra as costas dela. Com certeza, uma mãe e um pai reconhecem o filho. Quem não reconhece a voz de um filho, o olho de um filho? Segundo a versão do Antônio Carlos, ele parou o carro aqui,
O carro era conduzido por Almir e ambos saltaram até essa murada aqui e transporam a murada. Quando Dona Amélia, que se encontrava no interior da cozinha, informou, avisou a eles que a entrada seria pelo outro lado e não por aqui. Alcides! Que aconteceu, eu acho que eles devem ter passado pela cabeça dele que ele gerou, minha mãe gerou o filho 9 meses e o próprio filho vir e terminar fazendo uma monstruosidade. Papai e mamãe sempre me ensinou o caminho da verdade, sempre nos orientou para o bem, para servir, honestidade. Todos tiveram a mesma reação. Como é que você foi capaz de destruir uma família, destruir todos os seus irmãos, acabar com a vida de todos, porque no momento que você acabou com o papai, você acabou com a vida de todos, da gente, de todos. Como é que você foi capaz de cometer uma crueldade tamanha? O corpo do senhor Alcides estava estendido aqui, com a cabeça para baixo do banco, e o corpo de Dona Amélia estava nessa posição. Aí depois o carro saiu por aqui, peguei o cavalo, lá no curral, por de lá foi na firma lá, onde o rapaz telefonou pra gente, telefonou pra Zequinha. Nos seus depoimentos, as condições em que estava o carro, todo coberto de lama, e haviam 2 pessoas no seu interior, vestidas todas de preto e encapuzadas. Um ente querido, já é difícil você perder 2 ao mesmo tempo e saber dos 2 à mesma hora e da forma que foram assassinados. Viemos para casa deles, chegamos aqui, estava uma multidão de gente. Aí pronto, eu entendi tudo. Eu entendi que ele não estava mais. Mas ainda tinha esperança. A cidade foi para o velório de seu Alcides e Dona Amélia. E lá estava chorando o filho assassino. No velório da casa de seu Alcides e de Dona Amélia, a dor de amigos e parentes. Antônio Carlos chega mais tarde e chora como se sentisse a perda dos pais. A cidade ficou parada, não é? Um absurdo, não tinha inimigo de jeito nenhum. Aconteceu um negócio desse, é muito estranho, né? Em instantes. E ele chegou para mim para dizer, meu irmão, agora a gente tem que se unir. Que chorava também, os olhos estavam vermelhos. No enterro, Antônio Carlos segura na alça do caixão e revela para os sobrinhos um suposto plano. Ele dizia que ia pegar o assassino que fez essa monstruosidade. Os olhos estavam vermelhos. Ele chorava também. E ele chegou para mim para dizer, meu irmão, agora a gente tem que se unir. Logo depois do enterro dos pais, Antônio Carlos começou a se descontrolar. Não dormiu em casa. No outro dia pela manhã foi que ele começou a ligar de cidades vizinhas, dizendo que estava em uma, depois estava na outra, e de que estava andando a pé. Antônio Carlos tenta justificar a ausência repentina com uma atitude heróica.
diz que queria achar o assassino dos pais. Ele dizia que estava no encalço dos assassinos, levado pelo espírito do seu pai. O comportamento de Antônio Carlos chamou a atenção do delegado Robson Marodi e ele resolveu investigar a caçada aos assassinos. Antônio Carlos foi convocado para depor e logo passou a ser o maior suspeito do crime. E em Tapetinga, nós tomamos suas declarações e encaminhamos ele para se submeter a um exame de pólvora combusta no Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista. Esse exame, embora não acusasse pólvora combusta, mas ele não sabia desse detalhe. Sob suspeita, Antônio Carlos tenta se antecipar ao resultado da perícia, mas dá um passo precipitado. Ele se apresentou à delegacia e contando-nos de que tinha dado 2 tiros comigo. Isto para nós nos deu, melhor dizendo, a impressão de que ele estava mentindo. O cerco da polícia se fecha. Antônio Carlos vai cometendo erros cada vez mais graves. Chega a tentar incriminar um fazendeiro da região, dizendo ter emprestado a escopeta para ele. Mas a arma é apreendida pela polícia uma semana depois do crime, na casa de Zu. Antônio Carlos e Zu marcam um novo encontro. Eles tentam armar uma estratégia para se livrar das suspeitas da polícia, mas não conseguem chegar a um acordo. Então, ele passou umas 3 horas da madrugada, ele chegou na minha casa. Rapaz, é o seguinte, ó. Fui eu que matei meu pai. Eu estava apertado, precisando de dinheiro. Meu pai não estava me franqueando. Eu fiz um pedido para ele avalizar um dinheiro para mim. E ele disse que ele renegou. Ele não gosta de mim. Faz muito tempo que meu pai não gosta de mim. Esta é a nova versão de Zu para o assassinato de Alcides e Amélia. A versão da justiça é outra. Ele fez, inclusive, sérias ameaças a Zu e deveria fugir com ele porque ele achava que eu estava suspeitando dele ter cometido aquele crime. Um disse para o outro. No meu entendimento, foram os 2. A escopeta do crime pertencia legalmente a Antônio Carlos e foi encontrada na casa de Zu. O carro usado no crime foi alugado por Antônio Carlos e Zu estava ao seu lado. A placa estava retorcida, exatamente como as crianças disseram. Diante de tantas evidências, Antônio Carlos fugiu para São Paulo, mas acabou preso. Zu foi capturado e levado para a delegacia de Tapetinga. Um mês depois do assassinato, os 2 participaram da reconstituição do crime e começaram a trocar acusações. Preso, Antônio Carlos escreveu uma carta aberta confessando tudo. Acusou Zu de ter planejado o crime. Zu fazia corretagem em Itabuna. Conhecedor ele da minha situação econômica, ele iniciou a proposta de exterminarmos meus pais. A fraqueza do meu espírito, pois para mim nada tinha valor. Terminei consumando o delito conforme planejado. O meu corpo e a minha alma estão prontos para todas as condenações. Pagarei até o último dia da minha vida o meu pecado. Todavia, não se pode esquecer de que ele confessou várias vezes. Zu está preso em Tapetinga. Diz que assinou a confissão sem ler e que nunca matou ninguém. Antônio Carlos fugiu da casa de detenção de Itabuna em fevereiro deste ano, pulando pela janela quebrada do banheiro. Ele estava com presos de bom comportamento. O filho assassino, Antônio Carlos de Almeida, 53 anos, está solto. Os irmãos que conviveram com ele ainda estão perplexos com o crime e querem justiça. É meu sangue. E, aliás, é o sangue da família. Eu acho que ele tem que pagar. Na hora do almoço eu penso, cadê meu velhinho? Tá comendo feijão comigo. Se ele fosse pobre, ele tava comendo um feijãozinho com a gente. Ele não passava por essa cena de... Talvez papai e mamãe lá em cima estão me dando forças. Eu não suporto, não sinto tristeza. Eu quero que ele pague pelo que ele fez. Eu quero que ele volte para o presídio e cumpra o resto da vida. Eu não quero que ele morra
sabe? Porque morrer seria acabar com o sofrimento dele. Eu quero que ele viva e pague o que ele fez. Ligava quase todos os dias para mim, para que eu participasse como é que eu estava. Era muito preocupada com os filhos que tinha. Se você tem alguma pista que possa levar a Antônio Carlos de Almeida, ligue para a linha direta, Rio de Janeiro, 547-9040. Sua identidade será mantida no mais